Olá, meu nome é Natália Cunha Rocha, eu sou graduanda em História pela Universidade Federal da Bahia e a minha orientadora é a professora doutora Edilece Souza Couto. O meu trabalho, que é fruto dos resultados parciais de uma pesquisa de iniciação científica, é intitulado Houve Missa em Ação de Graças, muito concorrida. A divulgação de atividades socio-religiosas de associações leigas católicas em jornais. Salvador, 1930 a 1940. E aí, o projeto possui como principal objetivo a investigação das relações de poder estabelecidas ao decorrer da década de 1930 a 1940 entre a Igreja Católica da Bahia, o Estado brasileiro e as irmandades e ordens terceiras que mantiveram as suas atividades durante todo o período republicano e, evidentemente, após o alvorecer de um novo cenário político iniciado com a Revolução de 1930. A partir de tudo isso, almeja-se a análise das tentativas institucionais, sejam elas estatais ou clericais, de interferência sobre as associações leigas católicas, e também almeja-se o exame das táticas leigas de rechaço às determinações limitantes que advinham especialmente do arcebispado da Bahia. Além disso, em relação às referidas táticas de rechaço, objetiva-se a identificação das atividades exercidas por irmandades e ordens terceiras que permaneceram ativas ao longo do recorte temporal estabelecido. Também é importante para a pesquisa a verificação das notícias, caracterizações e anúncios veiculados através da imprensa periódica de Salvador sobre as conexões socio-religiosas que abrangeram as estruturas católicas e governamentais oficiais e também as associações de assistência. Antes de mais nada, é importante notar que as irmandades e ordens terceiras podem ser definidas como associações leigas católicas, que viabilizam o culto aos santos e a assistência, tanto em vida quanto após a morte, entre os seus membros. Inicialmente, elas foram caracterizadas por seu aspecto caritativo originado em solo português, como foi apontado em 1981 por Russellwood. E aí, essas instituições chegaram ao Brasil ainda quando o espaço era reconhecido como América Portuguesa, a partir da necessidade dos colonizadores de promoverem a existência de ambientes de sociabilidade, de modo que essas organizações assumiram lugares de destaque durante o período colonial e o período imperial da história nacional. E aí, a Igreja Católica ela encarava as associações leigas como um sustentáculo dogmático de moldagem de posturas religiosas em católicos que não tinham acesso à formação eclesiástica formal. Entretanto, mais que os sacramentos protocolares, a religiosidade popular foi marcada por hibridizações e sobreposições socio-religiosas que afastaram as atividades de irmandades e ordens terceiras do caráter doutrinal celebrado em Roma. E aí, considerando-se o elo inegável entre a Igreja e as entidades governamentais, o encadeamento de mudanças políticas assumiu um lugar central dentro das dinâmicas relacionais entre as associações de assistência e os órgãos oficiais. A Primeira República, com a laicização do Estado e a publicação do Código de Direito Canônico em 1918, e a nova era iniciada com a Revolução de 30, marcada por essa reaproximação entre o Estado e a Igreja em prol de um maior controle da ordem social, foram momentos decisivos para as irmandades e ordens terceiras, que sofreram, como foi explorado por Edilece Couto em 2013, fusões, adaptações, revitalizações para alcançar o objetivo de manter as suas tradições festivas e administrativas.
O período transcorrido entre os anos de 1930 e 1940 também assinalou a intensificação de ímpetos de modernização e purificação dentro do Brasil e, mais especificamente, dentro de Salvador, o que significou o fortalecimento das investidas para o enrijecimento da vigilância sobre as movimentações leigas. E aí, um dos autores e um dos conceitos que o conteúdo da pesquisa mais estabelece diálogo é o hábitos de Bourdieu, de modo que a análise do hábitos religioso socialmente estruturado que abrangeu o cenário católico de Salvador entre os anos de 1930 e 1940 foi uma parte essencial da primeira metade da pesquisa. Assim, investigando-se o panorama socio-religioso da época, através da simbiose entre as fontes e a bibliografia, nota-se que o processo de restauração católica foi definidor para as relações traçadas entre as associações leigas católicas e as organizações institucionais, clericais e estatais. E é importante lembrar também que esse processo de restauração católica foi respaldado por Dom Augusto Álvaro da Silva, que era, à época, arcebispo primaz e grande contribuidor para o fortalecimento de tendências ortodoxas dentro da Igreja Católica Brasileira e da Igreja Católica Baiana. E aí a restauração católica, que foi o movimento em que se enquadraram as ações do arcebispo, advogava pela recolocação da Igreja Católica enquanto instituição nacional prestigiosa, aproveitando-se desse período que estava surgindo um novo governo para galgar o seu espaço enquanto influenciadora maior das camadas populares. As quatro principais diretrizes que guiavam a tendência restauradora, de acordo com Riolando Aze, em um artigo de 1979, eram a superação do laicismo, a prevenção contra o avanço socialista, o fortalecimento do princípio de autoridade e a afirmação da presença da Igreja junto às elites brasileiras. Esse amedrontamento sociopolítico que assolava a nova configuração nacional durante o pós-Revolução de 30 e essa necessidade de consolidar o controle da ordem social foram fatores que concorreram para a reintrodução da Igreja Católica em entrelaçamentos do Estado, de modo que a adoção das máximas de Roma e o combate às expressões populares e religiosas híbridas foram medidas decisivas que acarretaram a repressão cultural e também geográfica de irmandades e ordens terceiras. E um exemplo disso foi a demolição da Sé Baiana em 1933. E aí, outros conceitos que são importantes para essa pesquisa estão nessa relação entre os leigos e o corpo clerical. Nessa relação com os leigos, houve um acirramento das estratégias clericais de vigilância e controle. E os leigos descontentes utilizavam táticas contra essas intervenções, táticas de resistência e de desobediência. E aí, esses conceitos de estratégia e de tática de Michel de Certeau, em um trabalho seu de 1998, são adequados a essa análise das relações entre a Igreja Católica e o laicato. E aí, à vista disso, a pesquisa especificamente objetiva a identificação dos programas realizados por associações leigas em 1930 até 1940, que sob essa vigilância arquiepiscopal. E aí, a pesquisa é centrada em uma verificação qualitativa das menções de irmandades e ordens terceiras em jornais de Salvador, especialmente o Diário de Notícias, o Diário da Bahia e o Imparcial. E aí, para isso, selecionou-se a Biblioteca Central do Estado da Bahia como arquivo físico a ser explorado durante a primeira metade da pesquisa.
Entretanto, a Hemeroteca Digital também atuou como grande aliada para a complementação das informações que não puderam ser alcançadas a partir dos documentos físicos. Os jornais, cujos significados estão imbricados em escolhas temáticas e editoriais, segundo Luca, em 2008, funcionam como essas evidências essenciais da perenidade de irmandades e ordens terceiras em Salvador ao longo das primeiras décadas do século XX. A relação que, através desses jornais, pode ser estabelecida entre o texto e o seu contexto de produção, que é uma noção que também foi explorada por Darton em 1986, é imprescindível para a orientação teórico-metodológica do projeto, já que, em meio às limitações socio-religiosas, legislativas e culturais, as associações católicas leigas permaneceram editorialmente notáveis e subsistiram da melhor maneira que conseguiram. E, além disso, uma das maiores preocupações dessa pesquisa é a de contribuir para o aumento da produção historiográfica sobre a relevância socioeclesiástica de associações leigas católicas para além do período colonial e do imperial, já que essa escassez de pesquisa sobre essas instituições após a laicização do Estado ainda é um imbróglio historiográfico. E aí estão alguns exemplos de convites editoriais, anúncios de irmandades e ordens terceiras que foram publicados em jornais soteropolitanos durante o período estudado. A gente tem a presença de uma missa de aniversário, a dominação da publicação de convites para missas de falecimento. A gente tem também anúncios sobre as eleições de mesas administrativas, como é nesse caso da Irmandade de Santa Cecília, e a gente tem também convites para as festas de santos e santas, padroeiros e padroeiras dessas irmandades e ordens terceiras. E aí, dessa forma, constatou-se que as associações leigas católicas permaneceram ativas em suas mais diversas atividades, mesmo diante de uma limitação socio-religiosa que advinha da publicação do Código de Direito Canônico ainda em 1918. Os anúncios de festas em homenagem aos santos, as notícias de eleições das mesas administrativas e, sobretudo, os convites para as missas de falecimento diante do perecimento de irmãos leigos apareciam uma frequência significativa em jornais de Salvador de 1930 e 1940, o que como um dos aspectos, demonstra a existência da conexão entre as associações de assistência e o aspecto social da morte, além de solidificar a percepção de que as tentativas oficiais de uniformização dos ritos e de afastamento da população das expressões da religiosidade popular não foram bem-sucedidas em sua totalidade. E essas publicações periódicas que estão em análise na pesquisa destacam as complexas relações entre imprensa, religião e poder, de forma que, como fontes, elas assumem posições históricas de importância cultural. E, por fim, após essa sucinta discussão realizada, verifica-se a amplitude do escopo temporal e temático abrangido por essa pesquisa. Aqui estão algumas das referências utilizadas durante a primeira metade da pesquisa e também para a confecção desse trabalho. Eu agradeço ao evento, a minha orientadora, Edilece Couto, e também agradeço à Universidade Federal da Bahia por financiar essa pesquisa. Tchau, tchau.